Graça e paz, igreja. Vamos relembrar aquele estudo Anjos e Demônios que nós fizemos um tempo atrás na igreja. Vamos começar com os anjos, uma das principais matérias da teologia. A palavra anjo do Malak, do hebraico Malak e do grego ângelo, significa mensageiros. Os anjos foram criados por Deus, com o poder da sua palavra, como diz em Salmos 33:6. Foram criados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:13-14. Ou seja, foram criados para servir aqueles que entregaram a vida para Cristo e que servem a Cristo. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, que temem a Deus. Anjo não é onisciente, anjo não é onipotente, anjo não é onipresente. Eles não conhecem nossos pensamentos, eles não ouvem as nossas orações, eles simplesmente obedecem às ordens de Deus. Então nós recorremos a Deus e Deus então ordena, se necessário, ordena um anjo a nosso favor. Colossenses 1:16 também. Por toda a Bíblia nós vamos ver anjos trabalhando em função daqueles que servem ao Senhor, em função do povo de Deus. Por exemplo, com Abraão, em Gênesis 18, Gênesis 28, com Jacó, nós vamos ver Deus ordenando anjos para cumprir missões específicas sobre a vida dos patriarcas. Sodoma e Gomorra, por exemplo, Deus envia 2 anjos para poder livrar Ló e a sua família da destruição de Sodoma e Gomorra. Na peregrinação de Israel também pelo deserto, Deus sempre esteve ali presente e ordenou anjos para poder livrar o seu povo também. Nós vemos em Êxodo 3:2, 14:19, 23:23, com Moisés guiando o povo pelo deserto e dando livramento para eles também. No livro de Juízes aparece também muitos anjos, seja naquela questão com Balaão, o próprio Gideão. Nós vamos ver Juízes 2:4, 6:11, 13:3, na vida dos reis, quando Davi ele enumera o povo e Deus então envia um anjo para disciplinar Israel, 2 Samuel 24:16, Isaías 6:1-3, quando, da mesma forma, Deus envia anjos ali. Na vida dos profetas, os anjos também esteve atuante. Daniel 6:22, Isaías 6:1, nós vamos ver falar dos anjos também. Então eles estão por todas as escrituras, criados por Deus. No Novo Testamento, desde o princípio do Novo Testamento, os anjos eles estão atuantes. Por exemplo, no nascimento de Jesus é o anjo Gabriel, que vai lá anunciar para Maria e também para Isabel, no caso sobre João Batista. Os pastores que receberam a notícia sobre o nascimento do Messias. Na tentação do deserto, quando Satanás ele deixa Jesus, os anjos vêm e servem a Cristo. Na ressurreição, na morte e ressurreição também, quando os discípulos chegam na sepultura, os anjos dizem para eles: volta lá que ele está vivo, ele ressuscitou. Os anjos estavam lá também entregando a mensagem. E posteriormente na igreja primitiva, dando livramento e ajudando na evangelização, como nós vemos em Atos 1:10, 11, quando Jesus está ascendendo ao céu. Atos 5:19, 2:7, 27 e 23, na proclamação do Evangelho, Atos 8:26 e 10:3. Eles sempre estão atuantes, eles não se cansam, eles são seres espirituais. Estão sempre à disposição do Senhor para cumprir as ordens, as missões de Deus. Eles são eleitos, eles são santos, eles são sábios, eles são obedientes. Mateus 25:31, 2 Samuel 14:20 e Mateus 6:10. Classificação dos anjos. A Bíblia nos traz algumas classificações específicas, como se cada anjo tivesse uma função específica. O primeiro anjo que a gente vê aqui, falar das Escrituras, é o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, ele é um anjo diferenciado. O anjo não aceita adoração. O anjo, ele é criatura, assim como nós. Nós vamos ver em várias passagens em que homens se prostraram diante de anjos e os anjos mandaram ele se levantar. Isso aconteceu com Pedro, aconteceu com o apóstolo João, até com o próprio Daniel, E o anjo manda ele se levantar e fala: levanta, porque eu vim aqui. Ele explica que ele foi lá para entregar uma mensagem específica. Ele não aceita que os homens se prostrem diante deles. Mas esse anjo do Senhor, em específico, você vai ver isso em Ezequiel 3:1-6, ele é diferenciado, ele aceita a adoração. Ele executa juízos, Números 22:22. Ele intercede pelo povo, Zacarias 1:12. E ele tinha a ciência de Deus, é um anjo sábio, uma sabedoria diferenciada. Alguns até acreditam que que esse anjo do Senhor era uma pré-encarnação de Cristo, não reencarnação, diferente. Encarnação é uma coisa, reencarnação é outra. Uma pré-encarnação de Cristo, só que a gente não pode
declarar isso, porque a Bíblia não traz qualquer tipo de argumento para isso, certo? Na ordem dos anjos, depois, a partir desse anjo do Senhor, nós vamos ver o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel ele é chamado no livro de Daniel 12:1, por exemplo, como um dos, plural, um dos primeiros príncipes. Alguns acreditam e defendem que só existe um arcanjo, que é o Gabriel, que é o Miguel. Só que o texto diz que ele é um dos. Então há, pelo menos eu acredito assim, que há outros arcanjos, né, no exército celestial. Qual era a função dos arcanjos? Ou qual é a função dos arcanjos? Eles iam cumprir propósitos, eles eram líderes do exército, são líderes dos exércitos de Deus. Por exemplo, quando o anjo Gabriel ele vem trazer a mensagem das orações de Daniel sobre as 70 semanas, a Bíblia diz, Daniel 12, que Satanás ele tenta opor-se a Gabriel. E aí o que acontece? Deus então ordena Miguel. E Miguel vem, assume a controvérsia ali com Satanás e libera o Gabriel para vir trazer a resposta para Daniel. Enquanto Miguel está ali numa intriga com Satanás, o Gabriel ele desce para trazer a resposta da oração para Daniel. Quando Moisés morre, Satanás queria o corpo de Moisés, talvez para usar a imagem de Moisés, o corpo de Moisés, para levar o povo a praticar idolatria. Mas a Bíblia diz em Judas 1:9 que o arcanjo Miguel ele pega o corpo de Moisés, o arcanjo Miguel, e ele sepulta, ele esconde, ele dá um fim no corpo de Moisés, de forma que ninguém nunca mais achou o corpo de Moisés. Miguel ele sepulta o corpo de Moisés para que Satanás não pudesse encontrá-lo. Outra situação específica interessante também de Miguel é que quando há batalha no céu, quando Satanás se levanta contra Deus e eles são expulsos do céu, ele e a terça parte dos anjos, é Miguel quem está na frente do exército no combate contra Satanás. A intriga, a guerra, ao combate, e aí Satanás é expulso. Miguel é quem está lá na frente do exército. Okay? Então Miguel ele é uma espécie de capitão dos exércitos celestiais. É um anjo diferenciado, é um anjo de força, é um anjo de guerra. Gabriel, conhecido como varão, o herói de Deus, aparece como intérprete dos arcanos divinos. Gabriel, ele tem participações importantes, né, dentro do contexto bíblico. Por exemplo, como eu já disse, que foi levar a mensagem das 70 semanas para o profeta Daniel, e é o Gabriel que se apresenta diante de Maria e diante de Isabel para dizer sobre o nascimento de Jesus e para falar também sobre o nascimento de João Batista. Né? Ele é um dos principais anjos de Deus e é um dos únicos 2 anjos que aparecem, com exceção de Satanás, que depois se rebeliou, mas é um dos 2 únicos anjos na Bíblia que aparece com o nome. Na Bíblia só aparece Miguel e Gabriel. Depois o povo inventou um monte de nome, criaram um monte de nomes aí para anjos. Tem chamado Rafael, Ariel e o Mondiel. Mas na Bíblia Sagrada, que é o que importa, a gente só vai encontrar os nomes do Gabriel e do Miguel, que era um arcanjo. Ok? Querubins. Os querubins são responsáveis por sustentar o trono divino e por reivindicar que o nome do Todo-Poderoso seja santificado. Os querubins eles vão ser achados em Gênesis 3:24, Salmos 99 e Ezequiel 10:1. Ezequiel 28:14 e também lá no Apocalipse os querubins também eles estão atuantes. Um exemplo que nós podemos dar claro dos querubins é que quando o Adão e Eva cai, come o fruto, cai e peca contra Deus, e Deus expulsa eles do jardim do Éden, Deus coloca querubins na porta do Éden para que Adão e Eva não entrem. Então ele bota os querubins lá como guardas para impedir que Adão e Eva voltassem a tomar do fruto da vida. Eles são expulsos. Nós sabemos que Satanás ele era um querubim. Os serafins eles vão aparecer em Isaías 6, de 1 ao 6 principalmente. Quando Daniel vê a visão de Deus sentado no seu trono, ele fala lá sobre serafins que estavam em volta do trono, e ele especifica como eram os serafins. Isso está em Daniel 6, de 1 ao 6, ele descreve a maneira que ele viu os serafins, e os serafins estavam lá, em volta do trono de Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor, dos serafins. Existem outras classes de anjos que não está especificado na Bíblia, né? Como por exemplo, tronos, domínios, principados, potestades de anjos. Algumas missões especiais de anjos.
no Jardim do Éden, como eu já disse, Gênesis 3:24, Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, quando ele vai livrar Ló, libertando o povo do Egito, 14:19, Deus mandou o anjo dele. Com Balaão, quando Balaão ia profetizar contra o povo de Israel, Deus manda um anjo lá, e o anjo declara para Balaão que ia matar Balaão. Só não matou porque a jumenta parou. Quando a jumenta vê o anjo, a jumenta para, Balaão não entende nada, Balaão está espancando a jumenta e de repente Deus abre os olhos de Balaão e Balaão enxerga o anjo que está na frente dele com a espada desembainhada para matar Balaão. Na guerra contra os assírios, que eles se levantam contra Jerusalém, e Deus declara, não vai entrar ninguém em Jerusalém. Deus manda um anjo durante a noite e um anjo lá vai em volta do exército inimigo de Israel que estava acampado em volta de Jerusalém e mata 180 mil. Um único anjo. O anjo Gabriel que vai levar a resposta para Daniel e para cobrar o pecado de Israel, 1 Crônicas 21:15 ao 17. Quando Davi ele enumera o povo, Deus havia ordenado que isso não acontecesse, pecado gera morte. Deus então manda esse anjo para poder disciplinar Israel. Amém? Por enquanto nós vamos ficar aqui e esta foi uma breve visão sobre os anjos na Bíblia.